Amém. Sejam bem-vindos à Ore Conosco. É uma tarde abençoada no nome de Jesus. O seu lar é abençoado. E nesta hora, saiba que Deus está ouvindo o seu clamor. Ele ouve o seu clamor. Ele se importa com você. Ele quer ter comunhão com você, com a sua família. Amém? Então nós promovemos um ambiente de paz, de alegria, para que nós tenhamos os milagres do Senhor. Quando nós promovemos um ambiente de paz, vivemos em paz, os milagres começam a acontecer. Porque onde há contenda, Deus não está. É o diabo operando. Então é necessário que nós promovamos ambientes de paz, de alegria, amém? De gratidão. E Deus começa a operar com sinais. Ele responde com milagres, amém? Louvado seja Deus pela sua vida nesta hora, Rosinha. Deus abençoe seu lar. É uma grande alegria ter você conosco. Boa tarde, família Central. Tarde abençoada com os irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Amém, amigo? Vamos lá, amigo. Ah, sim, você está sem o microfone ainda. Então, a palavra de Deus eu quero deixar com você, Isaías 30, verso 21, diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, quando você está conectado com o Senhor, você está antenado, ouvindo a voz dele, amém? E você pode ouvir essa voz: não faça isso, isso daí não vai funcionar bem na sua vida. E ele te livra dos laços que o diabo arma contra a sua saúde, contra o seu emocional, contra a sua família. O Senhor é Deus que quer te livrar. Mas para que você ouça a voz dele, você tem que estar conectado. Você tem que estar antenado. Amém? Vamos lá, amigo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, amigo. Então vou continuar aqui. Então, amigos, o meu esposo está resolvendo o microfone dele. Como você pode ver, nós estamos aqui com uma árvore lindíssima. Nós temos um ambiente de Natal. É um mês maravilhoso. Principalmente porque nós temos que ser gratos. Deus é quem te livrou este ano todo. Deus é quem te guardou. Nada seu, tudo dele. Se não fosse ele, nós já teríamos perecido há muito tempo. Mas ele é um Deus que acampa com seus anjos ao nosso redor. Ele tem zelo, ele cuida, nunca nada nos faltará. Porque é o nosso pastor, a Bíblia diz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Então nós estamos aqui com esse ambiente maravilhoso. Quero parabenizar as irmãs responsáveis por essa bela organização natalina. Que coisa linda! Nós estamos muito alegres com tudo que foi feito aqui. Queremos agradecer às irmãs, uma equipe maravilhosa, viu? Glória a Deus, seja Deus. Glória a Deus por esse momento tão especial. Sim. Que atravessamos, entramos num mês tão abençoador, né? Que é o mês de dezembro. E que a graça e a paz da parte do Senhor Jesus, sim, ela inunde a sua vida nessa hora. Amém. Bom, estamos aqui com o meu pessoal aqui no Ore Conosco, no nosso IBC Itaúna. Vai dando o seu okzinho, vamos entrando, deixando o nosso recado. A Berenice está aqui conosco, uma boa tarde. Deus abençoe. Cláudio, a Stephanie. Sim. Deus abençoe você, querida. Deus te dê graça nessa hora. Carolina, Amém. Guatemi. Deus abençoe seu lar nessa Amém. hora. A Arlete, né? Que também está conosco. A Arlete Vilas, dizendo a paz do Senhor. Deus abençoe. Meus pastores. Amém. Deus abençoe Tamar, né? Celinha. Amém. Deus dê graça à vida de vocês. Recebemos nessa hora isso, em nome de Amém. Jesus. Essa é uma tarde cheia da graça de Deus. Sim. Eu sei que Deus, Ele te separou para esse tempo especial, onde nós começamos a desfrutar
daquilo que é real na nossa vida. Amém. Que é a palavra de Deus. É a palavra. E hoje eu quero compartilhar algumas coisas com você nessa hora, aquilo que Deus tem plantado em nossos corações. E eu quero que você abra lá aquilo que nós conversamos esse final de semana. Em Marcos capítulo 1, verso 29 em diante, que diz a palavra do Senhor, que Jesus agora ele está dentro de uma sinagoga e ele está passando por um momento onde o ensino e a conversa que ele está tendo, ela agora as pessoas não conseguem absorver. Sei. Marcos capítulo 1, vamos pôr lá no verso 22 em diante. Marcos 1, 22 em diante. Vamos lá. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram. Sim, nós estamos vivendo um tempo onde nós, aqui na Central, estamos olhando para uma vida de fé. Sim. Estamos aprimorando a nossa fé, estamos construindo uma vida onde a fé é o nosso alvo. Porque você não consegue nada na sua vida se você não andar por fé. Então você não acerta nada na sua vida se você estiver tendo um entendimento errado da fé. Então a fé, ela não é simplesmente para o momento de crise que as pessoas passam. Sim. Não é quando uma porta está fechada, não é quando um diagnóstico é negativo, quando algumas coisas não estão funcionando. Mas a fé ela é para vivermos um estilo de vida. Sim. Então, eu queria lembrar que muitas vezes, quando as portas estão abertas, nós estamos andando por fé. Quando a alegria que nós estamos vivendo, nós também estamos andando por fé. Nós não usamos a fé só para aquele momento onde as coisas não estão funcionando como deveriam. Então, quando olho para essa palavra, eu vejo que Jesus agora ele está dentro de uma sinagoga, na sinagoga ensinando. E é esse o estilo que Jesus implantou para todos os momentos. E ele encontra uma pessoa que está sendo influenciada pelas trevas, que está sendo governada. E ele está ensinando. Então, muitas vezes, aquilo que a gente ensina é que a gente está conversando, está tentando colocar para alguém, e essa pessoa não está respondendo. Normalmente há uma influência. Sim. Há algo que as trevas estão fazendo. Para que essa palavra ela não comece a ter o efeito que ela precisa ter. Então, quando olho para esse texto, eu intitulei até a conversa desse final de semana, nós precisamos mais do que uma conversa. Nós precisamos da intervenção do poder glorioso de Deus. Amém. Não é simplesmente só um ensino. Não apenas o conhecimento. Há pessoas que hoje compram N livros de fé, elas ficam escutando dia e noite sobre a fé, mas elas desconhecem que o caminho para você ter uma fé constante, uma fé robusta, não está em você ficar ouvindo sobre fé, lendo livros sobre fé. Não, é estar conhecendo o caráter de Deus. Sim. Que Ele é competente. Ele é bom.
que Ele é bom, que Ele é competente para fazer e realizar, que Ele é confiável. Que Ele é amor, Ele não tem amor, Ele é amor. Então, quando as pessoas elas se dedicam só a isso, elas deixam uma área da vida delas e elas acham que a fé é só ficar ouvindo sobre a fé. Não, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir Cristo. Quem Ele é e como é que Ele se manifesta. Então, talvez você nessa tarde está dizendo, pastor, eu preciso de uma fé robusta, uma fé resistente. Foi isso que Jesus utilizou. Ele criou uma resistência àquilo que estava tentando influenciar as pessoas. Sim. O resultado que ele queria ter naquele lugar não estava acontecendo na vida daquela pessoa porque ela estava sendo influenciada. Ela estava sendo dirigida por algo que era maligno. E sabe, você esteja enfrentando esse tempo, onde você vê dentro do seu lar, você vê filhos, você vê a família, e as coisas não estão como deveriam estar. Há influências aí, há batalhas aí. E às vezes nós achamos que isso é só um hábito, que achamos só que isso é não, é uma disfunção, é só um momento. Não, é uma intervenção das trevas, que alguém precisa gerar resistência. Quantas vezes você já conversou e não deu certo? Quantas vezes você argumentou, não houve mudança? Quantas vezes você já se desgastou em falar e nada mudou? O que está por trás disso está atuando de uma forma em que a tua vida, ela não mais serve para nada. É isso que o inimigo, ele traz esse desgaste. Então, quando você e eu começamos qualquer coisa, sejam negócios, você tem que entender o que diz em Hebreus 10, 38. Vamos lá na palavra de Deus. Então nada vai funcionar, pastor, sem a fé. É verdade, é muito diferente. Então, esse tempo que nós estamos passando na Central, esses últimos semestres, nós focamos só nisso, construir uma fé, porque compreender o caráter de Deus é construir uma fé, é dizer assim, Ele é confiável. Eu sei que Ele é confiável. Ele é confiável, Ele é competente. Então, você tem que entender que há uma aliança que o Pai fez conosco através do Seu Filho. Sim. Né? Ele já fez pré-acordos conosco. E já foi acordado isso, já foi realizado isso, já foi carimbado isso. Então, olha o que diz a palavra do Senhor. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Sabe, querido, às vezes você pode ver coisas que estão afetando, sabe, coisas que estão começando a ser afetadas dentro da tua casa. Coisas que não são visíveis. Existem realidades são invisíveis. Forças espirituais por que trás. afetam, sabe, realidades na sua vida. Sabe, são coisas que não podemos ver, que estão às vezes atuando. Mas vemos os resultados, não é? Então Jesus, ele não está agora mais pregando. Ele está combatendo isso. Aquilo que vem afetando de forma que não é visível a todos, mas está afetando alguém desenvolver aquilo que ele estava falando. Alguém andar no caminho dele. Então, Jesus não só fala, não só prega, mas ele também está agora colocando resistência a uma obra que estava com tanta facilidade sendo assimilada, que era a obra das trevas. Sim. Que estava influenciando o comportamento, que estava influenciando o estilo de vida. Então, o que impede de você colocar o ensinamento, a palavra de Deus em prática, são coisas invisíveis. São forças espirituais. São obras, e às vezes você quer
levar isso no argumento. Não na é no carne, argumento. Na carne. Não é Nos na 5 carne. sentidos. Nos 5 sentidos, porque quando você olha para a Bíblia e vê que o reino celestial está falando em reino dos céus, ele está falando que você não pode acessar isso simplesmente pelos 5 sentidos. O reino dos céus, existem obras, existem guerras espirituais que você precisa ter esse entendimento. Então, alguma coisa se gerou disfunção aí, não é um hábito. Não é uma coisa que essa pessoa está repetindo. É o governo de Satanás que está agora querendo implantar, querendo governar, quiçá o seu casamento, a sua casa, seus filhos, a sua forma. Há ciclos dentro da tua casa, ciclos na sua família, que não podem ser quebrados simplesmente pela tua boa vontade. Não adianta. É muito mais que isso. Porque as pessoas, Célia, fazem promessas toda hora, mas chega ali na esquina, elas quebram as promessas. Então, o que eu quero dizer é que para quebrar esses ciclos que estão querendo governar sua casa, sua área financeira, as suas relações interpessoais, requer além da tua boa vontade, requer ajuda do Espírito Santo. Requer ajuda dos céus. Talvez alguém está dizendo, pastor, não dou mais conta nessa hora de combater isso sozinho. Então eu quero orar com você nessa hora. Pai, nós nos juntamos agora a essa vida, a essa casa, Senhor. Essas pessoas que estão dizendo, não dou conta disso sozinho. Não dou conta mais de enfrentar isso. Não dou conta de carregar isso. Não dou conta de argumentar isso. Nós repreendemos nessa hora. Bate em retirada, Satanás. Eu te ordeno agora, caia por terra toda a tua obra que está gerando disfunção nessa casa, disfunção nesse casamento, nas relações, Senhor, na profissão desse homem, dessa mulher. Senhor, eu peço que pelo poder do teu Espírito Santo se manifeste agora de uma forma gloriosa, Senhor, de uma forma plena, Senhor, sobre a vida desta casa. Em nome de Jesus. Então, nós vemos tudo isso acontecendo. Nós não vemos as influências, nós sentimos as influências, mas nós vemos os resultados. Nós precisamos de uma coisa muito mais poderosa que se chama fé. Fé é uma força espiritual. Então, se você não investir tempo para ter fé, a fé só vem por ouvir a palavra de Deus. Se você não tiver fé, você não fica em pé num tempo tal como esse. Nós somos a igreja do final do tempo, dos tempos. Nós somos essa geração que vai ver muita coisa acontecendo. Então, se nós não estivermos fortalecidos na palavra de Deus, não teremos fé para vencer o dia a dia. Nós precisamos dessa força espiritual poderosíssima que é a fé. As pessoas, elas querem uma conversa estimulante, elas querem, mas isso não adianta. Para quebrar esse domínio, sabe, para quebrar esses ciclos, sabe, que estão se tornando viciosos, você precisa do poder de Deus, você precisa da intervenção dos céus. Então, eu gosto da passagem que você olha para a vida de um homem Gideão, porque quizá você viva num ciclo em que você não tem entendido muitas coisas, né? E a Bíblia diz que Jesus agora, ele vai para a casa de um homem chamado Pedro, que ainda não é Pedro, que é Simão. Está aí no Marcos capítulo 1, verso 29. Diz que logo que saiu da sinagoga, ele foi com Tiago e João à casa de Simão e Pedro. Eu até estava ensinando a igreja que normalmente Deus, ele muda o nome dos homens, para depois, porque ele é Senhor das situações. E olhamos para a Bíblia, vemos um homem chamado Abraão. E depois ele tem um encontro com o Senhor, ele se torna Abraão. Sim. Nós vemos também o nome de Jacó, que era um homem que vivia, sabe, de enganos, de mentiras. E o Senhor pega esse homem e o transforma em Israel, príncipe. Então Deus muda o nome dele, porque haviam tantos enganos no caminho dele. Verdadeira identidade.
a velha identidade dele não fez com que o Senhor o deixasse longe. E aqui Simão, que depois nós vamos ver na Bíblia, ele deixa de ser Simão para ser chamado de Pedro. Só que o nome dele ainda não tinha sido alterado. E Jesus vai também no nome de pessoas, vai no nome de casa de pessoas que ainda não sofreram transformações. Ele é fiel com isso. Eu gosto da história de um homem chamado Gideão, lá no capítulo 6 de Juízes, que diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Esse homem se escondendo dos midianitas. Ele está se escondendo, ele está cheio de medo. E me desculpe, mas a palavra diz que o anjo chama de poderoso. Mas naquele momento ele não era poderoso. Era covarde. Ele estava se escondendo, estava cheio de medo. Sabe, há uma versão que Deus tem da tua vida, que talvez você desconheça. Talvez você olhe só para a pessoa que você se enxerga como fracassado, como derrotada, como alguém que não tem mais sonhos, alguém que já perdeu alguns alvos. Mas o Senhor disse que você é poderoso. Que você é poderoso. Há uma versão que você desconhece de você mesmo. Então são tempos da tua vida que você precisa entender que Deus está intervindo. Deus está entrando na tua história nessa hora. E a Bíblia diz que então Gideão respondeu: se eu sou poderoso, se o Senhor está comigo, por que tudo isso está me acontecendo? É assim mesmo que nós olhamos, né, querido? É assim mesmo que nós argumentamos com Deus. Se eu sou esse homem, essa mulher preciosa, por que eu estou passando por isso? Na verdade, é que às vezes você está se sentindo aí, sabe, inferiorizado, sabe, você se sente qualquer coisa, você desce os degraus. E a Bíblia diz que o que fez se sentir tão revoltado com aquilo que ele estava passando é que os fatos e as verdades estavam bem diferentes, bem distantes. Então ele se dirigia pelos fatos. Talvez esteja conversando com alguém que os fatos estão sendo mais fortes do que a verdade. Mas a verdade muda os fatos. A verdade é a palavra. Então o Senhor está dizendo: a verdade é que você, Gideão, é um homem poderoso. Que você é uma pessoa poderosa. Você que está aí conosco nessa hora. Você não é essa versão que você está dizendo há dias da sua própria vida. Estou te falando hoje, o Senhor está dizendo: olha, porque Ele conhece o teu amanhã, Ele conhece o teu futuro. Eu creio que Deus está falando com alguém nessa hora, Célia. Que desconhece o poder que está dentro dela. Então a imagem que você tem de você, Deus tem bem diferente. Por isso Ele fez você parar diante desse aparelho. Por que você está assim? Você já conhece como eu te conheço. Eu vou te tornar uma pessoa estável. Sabe, há um tempo, Gideão estava, sabe, vivendo uma baixa estima, cheio de dúvida, cheia. E como é que o Senhor vem e fala e o chama de guerreiro? Ele plantava, quando ia colher, os midianitas vinham e levavam a colheita. Então, quem sabe você esteja vivendo uma fase assim da sua vida. Você faz, lutando e não sai do lugar. E na hora de colher você não colhe. Você viu que Deus tem um pensamento muito diferente a nosso respeito? Muito diferente, a Bíblia diz, mas para você chegar a pensar como Deus pensa, você vai ter que correr para a palavra de Deus, para você pensar como Deus pensa, porque a Bíblia diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Os meus pensamentos são muito mais elevados a vosso respeito. Então, como que eu faço para viver então diferente? Porque, na verdade, o que você tiver na sua mente, no seu coração, é isso que vai dirigir a sua vida. E a Bíblia diz: renove a sua mente, para que você passe a pensar como Deus pensa sobre você, sobre as situações da sua vida. E então você andará em vitória, você não será fracassado, não viverá em falência. Você precisa sair dos 5 sentidos da carnalidade para
passar a pensar como Deus pensa e agir em cima da palavra de Deus. Eu sempre falo que lá em Gálatas capítulo 6 fala aqueles que semeiam no Espírito vão colher vida. Mas aqueles que semeiam na Nos carne 5 sentidos vivem mal. vai colher da carne. Então, hoje, Célia, as pessoas querem mais plantar na carne. Não querem, sabe, plantar no Espírito. O apóstolo é muito claro, a inclinação da carne é morte. Se você se dirigir pelos 5 sentidos, o que vê, ouve, sente, cheira, palpa, se você se dirigir por eles, você caminha para a morte, porque não tem nada da palavra, tudo é contra. Essa é uma hora que você está plantando no Espírito, você está abrindo seu coração, como a Amanda está falando aqui, que ela disse, essa palavra é para mim. Então ela abriu o coração, Amém. O Senhor entrou e ela tomou posse. Amém. Aí então você ela está plantando, ela está plantando e ela vai colher. Está aqui a Fabiana, se não fosse isso mesmo, pela fé, nada aconteceria nesse tempo na minha vida. Justamente. Arlete, é verdade, pastor. São coisas maravilhosas do Senhor. E o que eu quero deixar nessa tarde é que talvez você não saiba. Há uma versão que você talvez desconheça de você mesma. Sim. De você mesmo. Que existe dentro de você. E você se sente toda hora como vitimado. Derrotado. Com uma pessoa com a cara de vítima toda hora. Não tem esperança. Que não tem expectativa de nada. Então eu deixo essa palavra nessa tarde para você estar voltando e olhando para ela. Compartilhe isso com alguém. Que se alguém você vai encontrar algumas pessoas que estão vivendo esse tempo, se sentindo tão para baixo, mas o Senhor as levanta. O Senhor entrou na casa de Pedro, na verdade na casa de Simão, depois, antes dele ser mudado o seu nome para Pedro. E Deus está entrando aí na sua casa, te mostrando que há uma versão que está dentro de você muito maior que você imagina. Seu verdadeiro eu. Creia nisso em nome de Jesus, amém? Tem que viver assim. Aleluia. Vamos lá aqui, Alessandro Honório, Deus abençoe, boa tarde, pastores, Deus seja louvado, amém, Jesus abençoe seu lar. Márcia Rabelo, Deus abençoe, Márcia, abençoamos sua família nesta hora. Geisiane Borges, boa tarde, pastores, Deus abençoe, Geisiane, seu lar. Boa tarde, queridos irmãos, amém, Márcia. Ai de nós se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, é verdade. Então nós chegamos ao mês de dezembro, um mês maravilhoso, mas um mês de gratidão, porque nós temos consciência de tudo que Deus tem feito por nós, como tem nos protegido, como tem nos guardado. Cleide Arcanjo, Deus abençoe seu lar. Obrigada, Senhor, por tão grande amor, é verdade. Amém. A Natália está comigo também. A Natália está dizendo, que palavra, pastora, abençoada para minha vida. Tomando posse. Amém. Então nós estamos vivendo isso, vivendo essa palavra, entendendo que há forças invisíveis por trás, que estão atuando naquilo que nós estamos vendo. Então você está aí desgastando, cansado de está tudo. Se dirigindo por isso. Não, você tem que gerar a resistência que Jesus resistiu. Mandar embora, dar uma ordem em nome de Jesus. Amém? Porque circunstâncias, o diabo pode atuar aonde? Nas circunstâncias. Aí ele faz de tudo para roubar sua força, sua alegria. Amém. Por isso nós não podemos andar pelo que vemos, ouvimos, sentimos. Nós precisamos andar crendo no que Deus disse a nosso respeito, a respeito da nossa situação. Antônio Iglesias, Deus abençoe seu lar. Neuza Fernandes, Alberto Teixeira, Jesus abençoe. Nesta hora, Elisângela Alves, tarde abençoada, gratidão a Deus por tudo, nunca nos falte a fé, amém, a fé vem pelo ouvir. Neuci Oliveira, glória seja dada ao nosso Deus, paz em Cristo Jesus, amém, Jesus te abençoe, amém. Abençoamos você e a sua casa. Pablo Mário, Deus abençoe Pablo, abençoamos sua família. Roseli Luca Maxson, amém, precisando ouvir essas palavras abençoadas, glória amém, Roseli. Jesus abençoe sua família, seja bem-vinda, viu?
Márcia, amém. Nós abençoamos cada lar aqui conectado, Vamos cada ligar pessoa agora. que está ouvindo sem colocar seu nome. Receba o som da nossa voz nesta hora, o grande milagre do qual você necessita, Aleluias. o qual você tem esperado. Aleluias. Então receba nesta hora no nome de Jesus. Abençoamos a tua tarde. Nesse dia ainda. Em nome de Jesus. Amém. Cremos, ligamos agora Sim, ao todo Senhor. favor de Deus, Sim. que essa casa está Sim, necessitada. Jesus. Ligamos porque a tua palavra diz que já foi ligado nos céus. Amém. Nós trazemos agora, chamamos a existência para esse lar. O grande Toda a milagre, providência Jesus. do Sim, Senhor está sobre a tua casa. Já te agradecemos. Tarde abençoada, amamos você, Igreja do do Senhor Jesus. Amém. Hoje, 20 horas, o encontro da fé. Vem estar conosco, você que está aqui na nossa redondeza. Deus Sim. abençoe. Deus abençoe. Fique na paz. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós abençoamos cada vida Sim. que deixou seu nome, Sim, suas Jesus. famílias. Derrama da tua graça. Toma a Sim. irmã Célia. Toma todos os queridos que Sim. passaram por aqui. Sim. Nós ligamos a tua bênção sobre a vida de cada um. Em nome de Amém. Jesus.